Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Traz o Brilho Podcast, o canal que faz você brilhar. Eu sou Ellen Fernandes e hoje nós estamos iniciando um episódio sobre um tema muito importante, sério e relevante. Hoje nós vamos falar sobre reganho de peso e os estigmas da obesidade. No episódio de hoje, quem vai trazer o brilho sobre esse assunto de reganho de peso e os estigmas da obesidade é o Dr. Fábio Henrique. Ele entende de perto os desafios de quem busca perder peso e conquistar um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Ele acredita que cuidar do corpo é também cuidar da mente, que cada jornada da saúde deve ser respeitada e deve ser única. Vamos conversar sobre como ele ajuda os pacientes a encontrar equilíbrio e bem-estar de forma prática e sustentável. Você sabia que quando você define entrar em um tratamento de reeducação alimentar e perder peso, existe também um impacto na sua saúde mental? Conforme levantamento de pesquisas, você sabia que aproximadamente 53% das pessoas com obesidade severa reportam níveis elevados de depressão e ansiedade devido aos estigmas que enfrentam? O risco de desenvolver depressão aumenta em até 25% em pessoas que vivenciam preconceito regular relacionado ao peso. E mais, cerca de 19% das pessoas com obesidade relatam evitar consultas médicas por medo de discriminação e julgamento sobre o peso, o que afeta diretamente a detecção precoce de problemas na saúde. Hoje, nós temos o prazer de receber o convidado, Dr. Fábio Henrique, para conversar como ele ajuda seus pacientes a encontrar equilíbrio e bem-estar de forma prática e sustentável. Então, se você quer e precisa nesse momento se preparar para o verão, esse podcast é para você. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Henrique. Ellen, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite no Traz o Brilho, esse podcast que fala tanto sobre saúde, sobre bem-estar, e é tudo a ver com o que a gente está querendo conversar hoje com os nossos ouvintes, né, e as pessoas que assistem a gente também pelos canais nossos no YouTube, e também a gente tem um canal no Instagram. E aquele outro canal que você disse que eu preciso abrir, que até agora não abri, que é o TikTok. A gente não pode falar talvez isso, porque tem que falar página ao lado, não é? A rede vizinha. Só no Instagram. Agora no YouTube e no Spotify, gente, corre pro TikTok. Então tá bom. Né? A gente vai abrir esse canal ainda. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Maravilhoso. Esse assunto que você tocou, obrigado. Esse assunto que você tocou, ele é muito importante da gente conversar sempre. Ele nunca vai estar saturado, porque a população com obesidade e sobrepeso, elas sofrem antes de procurar uma ajuda profissional. E esses dados que você trouxe pra gente são alarmantes e reais. A gente observa isso no nosso dia a dia, na prática clínica, mas também nos estudos populacionais. Ellen, para corroborar com esses dados que você trouxe, eu trouxe um dado muito alarmante. Então, sabe qual é o tempo que demora para uma pessoa com obesidade, de quando ela já sabia que ela era obesa, e ela tentou alguma medida para poder perder peso, até ela procurar um profissional de saúde? Não. Ela demora 6 anos. Desde quando ela fez a primeira medida terapêutica dela, que pode ser atividade física, porque ela sabia que era importante. Pode ser uma dieta que ela viu em algum lugar e achou que poderia ajudá-la. Até procurar um profissional de saúde, um profissional nutrólogo, endocrinologista, que faça com que ela realmente entre num programa de perda de peso. Então, esse dado ele mostra pra gente só uma situação crítica de que o paciente em questão, ele ou não vai à consulta porque acredita que não vai ser bem tratado. Olha. Exato. Ou ele acha que os profissionais não sabem tratá-lo bem. Ou
ele simplesmente acredita também que aquele tratamento pode não ser para ele, que pode ser um tratamento caro, pode ser um tratamento oneroso, que vai tirar muito da renda familiar dele, enquanto que na verdade não é bem assim. A gente tem tratamentos hoje que podem ser extremamente acessíveis para os nossos pacientes, e obviamente temos tratamentos de padrão A, que são tratamentos até mesmo que nem chegaram no Brasil, mas que a gente sabe pelas redes sociais que algumas celebridades começaram a usar já, e que são tratamentos muito caros, mas que são tratamentos muito eficazes, tá? Sim. Então, o que não dá, na verdade, é pra gente ter esse dado e tomar ele pra si e achar que tá tudo bem, que a gente não precisa mudar isso, e a gente tem que mudar. Como é que a gente poderia mudar esse tipo de situação? Primeiro, fazendo uma educação melhor dos profissionais médicos, nutricionistas, enfermeiras, pessoas do acolhimento mesmo dos pacientes, e colocá-los de uma forma que o paciente se sinta acolhido por esse serviço. É muito crítico a gente ver determinadas situações que viram até chacotas e vexatórias por aí, saem às vezes na imprensa, de médicos que prescreveram cadialina para o paciente, né? Nossa, o que é cadialina? Se eu te contar. Saiu há muito tempo atrás uma prescrição de um médico que prescreveu para uma paciente obesa cadialina, e isso daí é um horror, né? Medicação perigosa. Não existe essa medicação. Essa medicação ele colocou que era um cadeado na geladeira, um cadeado no armário. O quê? Exato. Gente do céu. É totalmente antiético isso. Então, assim, quando você vivencia esse determinado tipo de situação, você fala assim, poxa, eu realmente não vou buscar esse atendimento porque isso daí não é pra mim. Eu não quero vivenciar esse tipo de trauma. E é esse trauma que causa o estigma da obesidade. O estigma, o que é a palavra estigma? A palavra vem do grego, estigmata, que é uma marca que foi deixada na pessoa. Então a obesidade, ela traz marcas desde a infância, ela continua pela adolescência. Se aquilo dali não é modificado pela família, ela vai para a fase adulta e até que chega em níveis mais críticos. E quando a gente fala de obesidade em níveis mais críticos, a gente tem que lembrar que a obesidade, ela já ultrapassou hoje a quantidade de pessoas que estão desnutridas. A obesidade, ela virou uma pandemia que hoje estudos recentes mostraram que nos últimos 32 anos, a obesidade, ela aumentou 100%. Ela duplicou. E a nossa população não duplicou em 32 anos. Isso é assustador. Isso é assustador. Então, quando a gente tem uma situação onde mais de 50% da população que antes era obesa, aumentou na população adulta, a gente tem que lembrar uma outra coisa, que 4 vezes mais crianças e adolescentes hoje são obesos ao invés na década de 90. Em 90 nós tínhamos uma população, hoje nós temos 4 vezes mais. Nossa, e era uma época que a gente tinha alimentos muito, digamos assim, sem qualidade como a gente tem hoje, né? As crianças antigamente, na década de 90, elas se alimentavam de coisas assim extraordinárias, né? Aquele suquinho de caixinha. Suco, né? Muito! A gente veio nessa época também de 90, a gente tem que lembrar que a gente veio de uma importação de cultura internacional, principalmente norte-americana, né? Sim. Então era muito comum a gente ter aqueles alimentos super industrializados, ultra industrializados, que tinham acesso de açúcar. Eu sou dessa época, né? Também. Então eu posso falar. Também. E aí a gente tinha aquele excesso de informação de produtos que eram super industrializados. Apesar disso, nós nos exercitávamos mais. Nós tínhamos uma qualidade de sono e de organização, eu acredito que um pouco melhor. É verdade, não tinha internet, não tinha celular, não tinha smartphone, né? Exatamente. Crianças brincavam de bola. Nós hoje perdemos muito tempo em tela e pouco tempo nós usamos para transformar a nossa vida numa atividade física mais saudável. E isso corroborou e muito para uma população de crianças e adolescentes em aumento de 4 vezes. Esse dado é muito alarmante. É muito alarmante para mim porque a criança e o adolescente obeso, ele é o adulto obeso.
É verdade. Né? Então... é o hábito, né, que iniciou. O hábito que se iniciou já desde a infância. Sim. Então, todo esse estigma da obesidade, ele precisa ser abordado. A gente precisa entender que esse tema, ele não é saturado, ele nunca vai ser saturado, visto que a gente tem hoje mais de 1 bilhão de população no mundo obesa. Se a gente tem só cresce. 1 bilhão, só cresce. E a estimativa é que em 2035 a gente tenha 4 bilhões de pessoas obesas. Então, gente, a gente não pode deixar isso de lado e pensar que é simplesmente um sobrepeso, que é simplesmente um estilo de vida, como existe muito hoje nas redes sociais, alguns influenciadores falando sobre... influenciadores famosos, influenciadores que têm milhões e milhões de seguidores falando sobre estilo de vida. Doutor Fábio, você não acha que parece que tem ali um limite tênue entre o estigma e o preconceito para a sociedade? Me fala sobre isso. Tem uma linha que é muito tênue na questão de estigma e preconceito, do tratamento para que isso não ocorra, e a gordofobia, por exemplo, que hoje a gente precisa entender que ela acontece no nosso dia a dia, né? Muito. Ninguém tá aqui nesse podcast hoje conversando sobre... não existem gordos. Sim. Os corpos gordos não merecem existir. Não é nada disso, sabe? Sim, com certeza. A gente tá aqui conversando sobre a saúde da população global. E a gente tá também querendo entender e passar informação sobre a saúde da população obesa. Com certeza. O estigma da obesidade, ele traz tanto dano que a pessoa demora a procurar o atendimento. Quando procura o atendimento, às vezes não se sente tão bem acolhida e deixa o atendimento, ou quando percebe que não está tendo aquele resultado que ela esperava de uma forma muito rápida, também abandona o tratamento. Só que a gente precisa entender que o tratamento da obesidade ele vai tão além da perda de peso pura e simplesmente, porque a gente precisa saber que existe hoje em dia o sobrepeso controlado, sabe? Sobrepeso controlado, alguns colegas médicos não gostam muito de falar sobre isso. Algumas pessoas dizem que isso realmente é uma invenção recente. Eu trabalho com medicina baseada em evidência. Então, baseado em evidência, a gente sabe que pacientes com IMC acima de 40... que são aqueles obesos mais graves, se eles perdem 15% do peso total, eles entram numa obesidade controlada. Obesidade controlada, por si só, já faz você reduzir até 25% a chance de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, ninguém está aqui falando os corpos gordos e obesos não existem. Eles existem, mas eles precisam ser tratados sem estigmas. E é por isso que a gente quer ter esse contato próximo com esse espectador, com esse ouvinte que está ouvindo a gente, para falar assim: você pode ter sobrepeso controlado, mas você também pode e merece ter saúde. A saúde é o fator primordial que a gente traz aqui nesse podcast de hoje. Perfeito, perfeita a sua fala, porque hoje eu vejo que as pessoas, doutor Fábio, buscam muito esse acolhimento, uma visão de médico que entende o desafio que ela está passando, que entende o que se passa na cabeça dela quando ela se compara, como você acabou de trazer, com influencers, que tá ali para mostrar que o corpo tá perfeito, tá tudo em ordem. Só que, em primeiro lugar, essa pessoa precisa saber que existe um médico que tem esse acolhimento, que tem essa visão da saúde mental. Porque existem tantas coisas, em primeiro lugar, para esse paciente: ansiedade, depressão, baixa estima. Sim. Né? A pessoa não gosta de se ver, ela não se acha bonita porque ela se compara. Então, eu achei muito importante você trazer isso. E eu queria saber... Pode interromper rapidinho, que a gente vai lembrando de coisas importantes. Traz o brilho, traz o brilho. Estamos aqui para isso. Existem influenciadores muito sérios. A gente não pode tirar, né? Sim. O mundo mudou, a gente está num outro cenário de informação, de trazer, né, conteúdo informativo do lifestyle, do nosso dia a dia para as pessoas, e muitos desses conteúdos englobam conteúdos médicos, conteúdos que trazem certo apelo científico.
mas a gente tem ali um certo tipo de influenciador ou um certo tipo de comunicado, de conteúdo que pode, na verdade, atrapalhar muito a gente, Ellen. Sim, bloqueia. Bloqueia. Quer um exemplo? Quero. O exemplo da pessoa que conseguiu perder 40 quilos sem fazer nada, né? Só com atividade física e dieta. Ela não precisou de medicamento nenhum, de suplemento nenhum, de acompanhamento médico nenhum. Ela focou e foi. Ela focou e foi. Sempre tem. Sempre tem, sempre vai existir, vai aparecer, vai ter muito seguidor, porque todo mundo vai querer saber como aquilo aconteceu. Vai pensar que é uma mágica. É uma mágica. E que é mágica. possível com ele essa mágica. Aí vem a grande questão, Ellen. Qual? A pessoa, ela vê no outro aquele objetivo alcançado, ela traça o mesmo objetivo, acha que realmente não precisa de nenhum acompanhamento, ela nem sabe, na verdade, se a outra pessoa fez ou não algum acompanhamento, tomou ou não alguma medicação, acredita naquilo que a pessoa falou, e aí ela não tem os mesmos resultados. Ela se sente muito diminuída. Muito frustrada. Frustrada, porque a palavra. Aquela pessoa que eu admiro conseguiu, eu trouxe pra minha vida, fiz a mesma coisa Isso. e eu não consegui. Fala pra mim, doutor Fábio. Isso acontece com alguma frequência e isso afasta ainda mais o paciente de buscar aquela ajuda profissional. Então, aquilo que já era para ser 6 anos, desde a primeira tentativa até uma busca profissional qualificada, leva mais tempo ainda. Porque ele se frustrou no meio do caminho sozinho. Porque ele se frustrou sozinho no meio do caminho. E a gente tem que lembrar que o reganho de peso, que é uma das bases aqui hoje do nosso podcast, ele existe. Sim, pra todo mundo. Para todo mundo. Né? E digo mais, os dados recentes mostram que 90% da população que hoje conseguiu perder peso e se manter no peso perdido já tiveram reganho do passado anterior. Olha que interessante. Olha. 90% das pessoas que hoje perderam peso e conseguiram manter a perda de peso hoje, elas no passado já tiveram uma outra tentativa e elas ou reganharam peso ou não conseguiram perder o peso proposto. Isso significa, isso tem que entrar na cabeça de quem está ouvindo a gente da seguinte forma. Vou até traduzir. Se você já perdeu peso e teve reganho, ou se você não conseguiu perder a quantidade de peso que você achava que você deveria, ou que foi proposto para você, não se frustra, porque você é um candidato a continuar um tratamento, a tentar um novo tipo de tratamento. Hoje a indústria farmacêutica traz novidades medicamentosas que chegam a gente a perder 25% do peso corporal total. Muita coisa, né? É muita coisa, né? Ou seja, tem solução pra tudo. Tem soluções. E engraçado não, né? Me chamou muito a atenção isso que você falou agora. Por exemplo, gente, quem nunca escorregou numa dieta? Vamos trazer esse tema aqui? E eu vou puxar até pra mim, aproveitando esse podcast. Né? Eu tive... Tá virando consulta, hein? Tá virando... Vou aproveitar, né, gente? Porque você aí tá do outro lado, não vai pegar essa carona. Por quê? Né? Vamos dar o exemplo, porque o exemplo é contado muito importante nesse momento. Porque eu puxei aqui, porque me veio realmente esse gatilho do que você trouxe. Eu estou há mais de 1 ano e meio sem conseguir treinar e sem conseguir fazer uma reeducação alimentar como eu sempre fiz, né? Eu sou hipertensa, tomo remédio de pressão, então eu preciso me cuidar. O que aconteceu? Eu perdi os meus pais em menos de 8 meses. Então, obrigada. O que aconteceu comigo, doutor Fábio? Eu não conseguia ter força para pensar em levantar um halter de 1 quilo. Posso ser muito sincera, eu não conseguia me levantar. Imaginar estar na academia. Imaginar comer algo restrito no momento que você tá com dor, no momento que você tá triste, no momento que você tá numa tristeza profunda e que gera também uma ansiedade, porque você não sabe o que vai ser de você. O seu futuro, sua vida perde o sentido. Tudo isso impactou muito na minha vida. E eu falei, eu vou respeitar esse luto e vou me dar um tempo.
O que aconteceu nesse tempo? Posso contar? Claro. Eu ganhei 10 quilos. Nossa. Tá? Então eu falei, eu vou respeitar. E quando eu me pesei agora, essa semana, eu falei, gente, eu tô com 70 quilos. Não parece, mas eu sei que eu estou. E eu vi que foi esse momento da minha escorregada por um motivo, né? Sério, um motivo de vida, né? Eu perdi. Então, eu queria entender um pouco sobre isso. Por exemplo, quando a pessoa escorrega na dieta, ela tem vergonha de voltar ao médico, ela se sente, ai meu Deus, vou levar uma bronca. Eu fiquei muito tempo sem voltar, né? Vou voltar, inclusive. Mas digo assim, as pessoas que começam um tratamento e acham, poxa, eu não tô achando que eu tô perdendo, nossa, meu peso estagnou, eu não tô motivada. Aí tem aquela velha máxima, né? Vou levar uma bronca do meu médico. E eu vejo que você, como médico, tem um olhar muito humanizado, personalizado e acolhedor para paciente. Então, inclusive, vou marcar uma consulta, tá? Obrigado. Aqui é só uma introdução. Você viu tudo isso nas nossas conversas no consultório, os pacientes lá, você observou tudo isso, né? Fui visitar a clínica, gente. Tá pensando o quê? Pra trazer o brilho. Um brilho certo pra gente virar uma estrela de sucesso. Ellen, esse olhar humanizado, ele vem desde muito cedo, sabe? Veio mesmo desde antes da faculdade de medicina. Eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, assim. Então, conta pra gente. O que te inspirou? Eu já dei algumas entrevistas, mas esse daí foi um assunto muito pessoal que eu não tinha tocado ainda sobre. Sim. Mas quando eu era, assim, criança, adolescente, jovem, a minha mãe é uma mulher super jovem. Ela tem 20 anos a mais que eu só. Então eu hoje tenho 38, a minha mãe tem 58. Mãe, tô falando sua idade porque... É um exemplo. É um exemplo, tá? E se eu não falar também, daqui a pouco eu tô passando a senhora já. Então... Nossa população está envelhecendo. É verdade. E a minha mãe, ela sempre teve esse problema, assim, de controlar o peso. Eu sempre fui uma mulher muito bonita, muito preocupada com a sua aparência. E mesmo quando ela tava com sobrepeso, sempre foi muito bonita, é muito bonita. Mas ela sempre teve... Ela viveu os anos 90, poxa. Ela viveu os anos daquela extremo de magreza. Sim, a mulher não tinha... Tirava peito, né? Sim, tirava os exato. seios. Então, e era um período que não tinham medicações modernas como a gente tem hoje, né? Sim. Então, muitas vezes era realmente fazendo atividade física com um profissional bem expert na área, né? O acompanhamento nutricional, acompanhamento com endocrinologista também. Os meus contatos com o médico desde criança eram muito com os endocrinologistas da minha mãe. Tinha um, Serginho, Dr. Sérgio, se estiver ouvindo, manda um abraço pra ele já. Olha! Foi muito... foi uma pessoa que eu observei, né, durante o meu crescimento, durante a minha fase de infância, adolescência, e eu vi o Dr. Sérgio como um excelente médico que minha mãe adorava ir no Dr. Sérgio. Uhum. E depois tiveram outros médicos também que quando ela passou. Então eu sempre vi essa dor dentro de casa, dessa perda de peso, desse aumento, desse reganho. E muitas vezes a sensação era essa. A sensação eu me frustrei, eu falhei. Nossa, eu não vou voltar, tô com vergonha, não vou voltar no médico. Não cumpri a dieta esse mês corretamente. Tive um deslize, passei por algum problema emocional e aquilo dali acabou me fazendo ter um reganho de peso. Sim. Então, estou até cogitando mudar de médico para poder não levar aquela bronca daquele profissional que investiu tanto em mim, apostou que o resultado ia dar certo. O resultado ia dar certo, exato. Isso daí aconteceu muito, sabe? Eu vivi muito essas dores dela. E hoje eu vejo que muitos pacientes... E eu sempre fui muito acolhedor dessa forma com o meu paciente. E isso traz, né, aquela informação de um paciente vai passando pro outro. Olha, vai lá, que lá você vai ter um atendimento sem
sem aquele preconceito, sem aquela característica típica de colocar o paciente como um culpado, como o algoz dele mesmo. Um julgamento médico. Poxa, você não cumpriu, me decepcionou. Exatamente. E aí o paciente já tá decepcionado com ele mesmo. Então, então isso daí traz pra mim, sim, ter um tipo de atendimento mais acolhedor, e eu gosto muito de ser notado, assim, pelos meus pacientes. Quando eles dão algum depoimento sobre o atendimento, sobre o que traz eles a continuarem lá com a gente, esse daí é uma característica que eu gosto de levar comigo. É muito legal. Parabéns, maravilhoso. E que estratégias você adota para os seus pacientes para se protegerem contra a pressão social e a vergonha corporal? Bom, a estratégia é ter você como seu próprio exemplo, né? Você precisa estar melhor que você. Você precisa estar bem para você, e você precisa querer ser melhor todos os dias, a cada momento, para você mesmo, né? Muito importante. Diminuir o efeito comparativo com situações que a gente desconhece todos os dados é uma das principais bases para a gente evitar que a pessoa fique nessa frustração comparativamente às outras pessoas, né? Sim. Então, trazer no exame da bioimpedância ou na plicometria que a nutricionista faz, a gente vai fazendo a comparação dela com ela. E a gente, por exemplo, tem algumas vezes que casais chegam na consulta. Casais em consulta, às vezes eles ficam fazendo uma comparação de um com o outro. Não é isso. Vira uma competição e você é o juiz. Exato. Não é isso. Vamos avaliar como está sendo a evolução de cada um. Evoluções diferentes, a evolução de um homem, de uma mulher. É diferente, então a gente precisa trazer essa individualidade, individualização real no nosso tratamento, Sim, né? até porque cada pessoa é única, cada organismo é único, cada mente é única, sim, né? E eu posso falar uma coisa pra você que foi super importante, que eu esqueci até de tocar, lembrei agora, quando você tava falando que teve esse reganho de peso. Sim. Olha que interessante, a gente tem um dado que ele diz que em torno de 2% da população com obesidade, ela faz o uso de alguma medicação para o controle ou a redução da obesidade. Uhum. Enquanto que em torno de 26%, salvo engano, 26%, algo aproximado com isso, da população com obesidade, ela faz uso de algum medicamento para alguma outra situação clínica, e esse medicamento causa aumento de peso. Interfere no aumento de peso. Isso inclui corticosteroides, isso inclui antidepressivos. Isso que eu ia perguntar, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa e toma um remédio, isso interfere? Interfere. E tem que ser falado em consulta. Porque Porque isso vai impactar na reeducação que você vai passar para ela. Isso vai impactar. E a gente não conversa muito sobre isso. Agora você imagina, né? Se a gente já não conversa já sobre o fator obesidade, a gente vai conversar sobre os outros colegas vão conversar sobre o medicamento que pode levar a esse reganho, a esse aumento de peso. Então, são dados que são alarmantes. São dados que são alarmantes em dois sentidos. Um deles é a não conversa sobre o que o medicamento pode levar. E a segundo dado alarmante é, poxa, quantas pessoas não tratam a obesidade medicamentosamente por causa do estigma da obesidade, mas usam outras medicações para outras condições clínicas que causam o aumento de peso. 75% praticamente das doenças hoje que mais matam estão relacionadas com a obesidade. Nossa. Entre as doenças cardiovasculares, metabólicas e cânceres. Então, quando a gente vai pensar em tudo isso, a gente precisa imaginar que o tratamento ele precisa melhor respeitado, melhor individualizado, e que a gente precisa sim, em consultório, nós como médicos, nós como profissionais de saúde, conversar diretamente com esse paciente e usar o nosso tempo para poder estimular ele, a mudança do estilo de vida e também a aceitação, adaptação, trazer pra gente o paciente para perto. E ele adaptado, ele bem do nosso lado, ele vai conseguir ter
esse benefício de saúde, sabe? Sim. Se sentir aceito por si, pelo médico, que tá na hora de começar a tratar. Exato. Tá na hora de começar a tratar de dentro pra fora. Exato. E não de fora pra dentro. Exato. Porque aí também muita gente desiste, porque fica vendo tudo muito perfeito, acha que até chegar naquilo dali vai demorar e acaba não indo e acaba comendo mais e pegue mais remédio pra ansiedade, pra tirar fome, e às vezes não funciona, e troca. E aqueles pacientes que trocam a receita de dieta com outros amigos, que também acontece. Então, assim, eu imagino e tenho certeza que cada pessoa é única e que seu atendimento personalizado deve fazer toda essa diferença, né? Inclusive, eu já tô marcando essa consulta, já vou voltar, entendeu? Tive reganho de peso, agora vou voltar, chegou a hora de florescer para brilhar no verão. Com certeza. E você falou de uma coisa, doutor Fábio, que me chamou a atenção e que me gerou uma curiosidade. Por exemplo, a gente tem aquele costume de falar, né? Tô com medo de subir na balança. Sim. E com a modernidade do tempo veio a bioimpedância. Então eu queria saber qual é a diferença, isso sempre eu fiquei intrigada em consultas e não sei. Qual é a diferença entre a bioimpedância e aquela medida de dobras que é feito? Fala pra mim. Olha, uma pergunta legal, bacana. Essa diferença, ela vai depender muito do operador, né? A medida de dobras, que a gente chama de plicometria, ela é operador dependente. Então, a pessoa que está fazendo essa medição, ela precisa ser uma pessoa experiente, ela precisa saber os pontos corretos e avaliar muito bem aquilo do paciente. É uma boa medida, tá? Sim. Ela é mais barata do que a medida da bioimpedância, porque uma bioimpedância hoje em dia está custando valores muito altos, né? Varia de 30 até 400 mil reais. Então, são valores altos de valores. E a plicometria, o plicômetro já tem um custo menor. Então, assim, quando o plicômetro talvez não seja tão bom, né? Quando a gente tem gorduras mais acumuladas em regiões onde a gente não vai fazer a medida da dobra, tá? Sim. E aí a bioimpedância, ela se sobressai. Mas a bioimpedância, ela tem um valor de reprodutibilidade muito boa. Ela chega muito próximo ao nosso padrão ouro, que é a densitometria óssea de corpo inteiro, que é o DEXA. A bioimpedância, como ela funciona? Ela funciona com uma emissão de feixe elétrico, sabe? Então, tem uns lugares ali na bioimpedância que você vai colocar a mão, o pé, e aí são metais. Naquele local vai saindo um feixe elétrico de um metal para o outro, de um outro para o outro, e nesse circular de feixes a gente vai conseguir entender o que é gordura e o que é massa muscular, o que é água intra ou extracelular. Então, assim, a bioimpedância, ela é um excelente mecanismo para poder avaliar, inclusive, o percentual de gordura corporal. Não só isso, existem outras funções também importantes na bioimpedância. O nível de gordura visceral, por exemplo, que é muito importante, que é uma gordura super perigosa, tá? E tem um valor preditivo muito bom. A bioimpedância, ela é ótima. Inclusive, eu vou até falar mais uma coisa. Quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de IMC. IMC é um valor que ele não é tão fiel assim. Porque porque eu só preciso do peso e da altura do paciente. O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí eu vou ter aquele valor, um valor absoluto. O que acontece? Quando a população vai ficando mais idosa, e a população mais idosa, ela vai diminuindo um pouco a quantidade de massa muscular com o passar dos anos e ganhando massa de gordura com o passar dos anos, eu posso estar diante de uma pessoa que tenha um IMC considerado dentro do padrão da normalidade, ali entre seus 20 e 25, tá? E ela não ser necessariamente uma pessoa não obesa. Existe uma condição que a gente chama hoje de obesidade sarcopênica, que é a pessoa ter pouquíssima massa muscular, né, mas uma grande quantidade de gordura corporal. Quando você vai pesar, a pessoa está num valor de IMC normal. Quando você vai fazer a bioimpedância, ela está com um valor de gordura muito, 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 muito mais alto. E isso daí é muito preocupante, porque o obeso sarcopênico, principalmente o idoso obeso sarcopênico, ele é aquela pessoa que tem uma menor quantidade de massa muscular. Se ele tem menos massa muscular, ele tem
dificuldade maiores de locomoção. Dificuldade de locomoção na cidade de São Paulo, nessas calçadas maravilhosas que a gente tem, é queda. Verdade. É sério. Queda, é sério. Queda na idade senil, na idade senior é queda. E é perigoso. Gera outros problemas na idade do envelhecimento. Porque na idade do envelhecimento gera outros problemas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa população. É uma população que eu abraço muito, eu gosto muito de trabalhar a população com obesidade sarcopênica, uma população mais da senilidade. Elas precisam ser melhores cuidadas, porque muitas vezes a gente tem uma baixa ingesta proteica para uma população que precisa de proteína. Sim. A gente tem uma diminuição da atividade física para uma população que precisa de músculo para poder ter a sua própria autonomia. Sim, fortalecimento muscular. E a gente está diante de uma população que acha que está com IMC normal, mas que na bioimpedância, na verdade mesmo, não está com um peso normal, com uma distribuição normal de gordura corporal. Então a bioimpedância, ela traz mais exatidão, digamos Ela assim. traria mais exatidão nesse sentido. Perfeito. Doutor Fábio, ai, o papo tá tão bom. Não acabou, não pode ser. Não acabou. Não acabou ainda não, vai. Tem mais coisa pra gente conversar, não tem? Tem, claro. É agora que eu vou entrar no mito ou verdade. Tá bom, vamos lá. Vamos lá? Vamos. Inclusive, antes disso, eu gostaria de saber o seguinte. Eu queria uma aguinha. Claro. Né? Produção, por favor, uma água. Uma aguinha é o que é importante. Nossa, a gente fala demais, né? A gente nem percebe. Quando você me chamou, Ellen, eu achei que ia ser muito tempo pra gente poder falar de muitos assuntos. Muito tempo, mas muitos assuntos. Então era muito tempo pra poder falar sobre tudo isso, mas pouco tempo pra falar sobre assuntos tão importantes. Sim, mas aí na hora vai gerando, né? Mas é tanta coisa que é importante pra gente poder falar. E como eu te falei, é um assunto que não é de fato saturado. Não é. A gente trazer informação, mas informação de qualidade, informação com dados científicos, informação com a pessoa saber autoridade, o percentual de onde ela está inserida. Eu acho que isso é importante, porque senão a gente fica numa conversa muito rasa, né? E essa conversa rasa a gente já vê muito nas redes sociais em geral, né? Sim, é o básico. O básico que ninguém tem profundidade do assunto. Isso. E o médico tá aqui para trazer o brilho para isso. Né? Falar de forma profunda, gerar essa conexão. Inclusive, se eu estiver sendo muito academicista, me avisa que a gente muda Não, pelo contrário. Você está sendo super atual, super... Como é que eu posso te dizer? Porque tem muito médico que fala muito dado, mas aí se aprofunda muito no dado. Você está trazendo uma realidade da vida. Então tá bom. Você tá ali numa linguagem formal que está todo mundo conseguindo entender. Demais. Pra mim tá ótimo. Demais, tá maravilhoso. Quer dizer que a gente tem mitos e verdades, é isso? Isso. Vamos começar mitos e verdades? Vamos lá. Antes do mito e verdade, mito ou verdade, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Tá. A nossa população está envelhecendo, né? Eu vejo a preocupação das pessoas tanto com emagrecimento, como o corpo dos sonhos, como a perfeição, como também com a juventude. Eu vi o filme A Substância, da Demi Moore, e gostaria de saber se você assistiu, e se você assistiu, qual a sua opinião sobre o filme? Que lição esse filme traz para você e que você gostaria de passar para as pessoas também? É um filme que mexe todas as pedras do nosso tabuleiro, né? Sim. Parece que a gente se sente tocado em vários momentos. A gente da área da saúde fica assim, será que isso tá acontecendo do meu lado e eu não tô vendo? Será que eu tô assim? Será que eu tô assim? Não quero chegar aí. Isso. A gente se analisa muito. A gente se analisa muito durante esse filme. É um filme instigante, provocante. Não vamos dar spoiler, no final cada um vai entender o que é, né? Trazer a sua verdade, trazer o que foi importante do filme pra si, mas ele bagunça um pouco naquela questão de verdades absolutas que a gente acha que a gente tem e que, na verdade, a gente precisa entender que existem, que essas verdades são relativas e que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá, principalmente com essa população que tá buscando tanto
várias medidas farmacológicas, várias medidas milagrosas, né, extremas, para a gente poder ter cuidado como a gente vai falar. Então, mais uma vez, né, eu acho que o filme fala sobre as substâncias, né, mas ele poderia ter falado também sobre o autocuidado, né? Como deve ser passado o autocuidado para o nosso paciente. Concordo. E como as pessoas precisavam ser mais acolhedoras e elas precisavam ser um pouco menos, julgar menos, né? A nossa sociedade. Se a gente vivesse mais assim, talvez a gente não ficasse tão tocado com aquilo que parece ser tão real, né? Sim. E a gente se toca muito, a gente se mexe muito, porque parece ser muito real aquilo que está acontecendo, que está sendo colocado na tela. Muito. Ele fez uma transferência, assim, espetacular sobre o que se passa na cabeça do ser humano na hora das transições de vida. Sim. Né? Eu, pelo menos, eu assisti o filme, fiquei bastante impactada, mas vou dizer assim, o que eu trouxe pra mim, sem dar spoiler. Eu terminei e falei, gente, a vida é uma transição contínua. Tudo passa. Sim. O tempo passa. E graças a Deus por estarmos aqui cuidando da nossa saúde mental, tendo o nosso autocuidado e nos aceitando como somos. Né? A gente não vai, eu não vou ter 42 a vida toda, você não vai ter 20 a vida toda. E graças a Deus quem já tem 50 e 60 e se aceita como é. Sim. Porque viveu cada momento sendo importante e aproveitando as transições que a vida trouxe. E isso eu trouxe muito, assim, dentro da minha saúde mental. Eu falei, gente, tudo tem seu tempo, né? E como, sem perceber, a gente se prende a dogmas, a regras, né? A ditaduras sociais que você tem que, porque você tem que. E aí você acaba pirando. Né? E eu vejo que você tem esse olhar demais, acolhedor, humanizado. Eu vi na clínica que você, quando a pessoa fala, ai, não quero nem te ver, né? Não, eu quero te ver, eu tô aqui pra te dar a mão, não me importo se você não cumpriu a dieta, comeu doce. Eu entendo que você é um ser humano, que você tem ansiedade, que você chora, que você tem alguns desentendimentos, conflitos no trabalho. É uma vida de verdade, isso é muito importante pro paciente, né? Pra todos nós. Bom, agora vamos pro mito ou verdade? Vamos. Então vamos lá. Obesidade é apenas uma questão de falta de força de vontade? Mito ou verdade? Esse é o maior mito que existe e foi exatamente sobre isso que a gente conversou durante essa nossa conversa de hoje, durante o podcast. Sim. Mito, 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 1000 vezes mito, né? Não se trata só de força de vontade. Você precisa, obviamente, ser levado a entender que você pode melhorar, que você pode ter uma saúde mais desenvolvida e que você pode ter uma expectativa de vida mais longeva, sem morbidade. Mas você, para desenvolver, né, o tratamento ideal da obesidade, você precisa de acolhimento profissional, que isso vai trazer para você a certeza de que você está indo num caminho certo, com pessoas que estão do seu lado. Você precisa ter a medicação. A medicação, gente, não vamos demonizar as medicações, isso são importantes. As medicações corretas para que você tenha o melhor desempenho durante o tratamento. A gente precisa entender, precisa ter o entendimento sobre cada fase do tratamento. E o entendimento sobre fase do tratamento indica as janelas de oportunidade, os momentos do tratamento onde nós chegaríamos em efeitos platô, que na verdade, esses platôs na verdade são parte do tratamento. Se manter muitas vezes já é uma vitória no tratamento. Sim. Então, a obesidade, ela não é só falta de vontade. Ela tem características psíquicas, ela tem características físicas, genéticas, comportamentais, sociais. Elas têm várias características que precisam ser respeitadas. Perfeito. O metabolismo das pessoas com obesidade é sempre mais lento? Mito ou verdade? Nesse sentido de ser sempre mais lento,
o que a gente pode falar? O metabolismo de um obeso, geralmente, ele é mais lento devido a uma redução ali na quantidade de massa muscular, por exemplo, tá? Mas também a própria célula de gordura, ela faz um pouco de redução no metabolismo. Mas olha que paradoxal. Existe um paradoxo da perda de peso. Eu nem pensei em falar sobre isso hoje, mas é interessante. Traz o brilho. Fala pra mim, qual é o paradoxo? O paradoxo da perda de peso é: quanto mais você vai perdendo peso, mais o seu corpo pode estar mais lento, um metabolismo mais lento, para evitar com que você perca mais peso. Seu corpo não quer que você perca peso, Ellen. Olha. Ele não quer. Interessante. Interessantíssimo. Ele luta com a gente quando a gente tá ganhando peso. Ele luta com você quando você tá perdendo peso. Ele quer que eu ganhe. Ele quer que você reganhe. Entendi. Tá? Ele quer que você se mantenha no maior peso que você já chegou na sua vida. Exceto as mulheres na fase da gestação. Mas ele vai querer isso. Então ele vai ficar tentando isso. Ele diminui alguns hormônios, ele aumenta outros hormônios que são do centro da fome. Então, esse paradoxo da perda de peso, ele precisa ser também notado. Sim. E sabe por que ele precisa ser notado, Ellen? Porque quando a gente está falando sobre perda de peso, a gente tem que ter, em média, 180 minutos semanais de uma atividade moderada intensa. Assim, sendo bem raso, falando bem rapidamente, para não entrar muito nesse assunto, que existem outras possibilidades de a gente também se colocar como a quantidade de atividade física responsável por perda de peso. Sim. Mas para você manter a perda de peso que você teve, você precisa em torno de 200 até 300 minutos de uma atividade física semelhante. Caramba. O paradoxo da perda de peso traz isso. Ele tem a questão de quanto mais perda de peso eu tenho, principalmente no meu primeiro ano, maior a vontade minha de consumir mais alimento e o meu corpo fazendo uma metabolização mais lenta também para eu poder não continuar tendo essa perda de peso. Nossa, isso tem a ver? Por exemplo, eu voltei a treinar tem 2 semanas, né? Voltei a uma vida ativa. Eu sinto que eu fico com mais fome quando eu treino. E aí isso tem a ver? Isso tem a ver. Isso tem a ver com a atividade física gerada. A atividade física gerada, ela faz um gasto energético. Esse gasto energético leva ao centro da fome, que você tenha mais fome, para você repor essa quantidade de energia que você gastou, tá? Então tem outras questões na perda de peso e na manutenção da perda de peso que não tem nada a ver com só força de vontade. Também temos isso. Ok. Exercício é mais importante que a alimentação no processo de emagrecimento? Mito ou verdade? Você me pegou nessa. Vamos trazer o brilho. Você me deixou numa sinuca de bico. Disserte sobre isso, doutor Fábio. Por quê? Eu fiz pós-graduação na Unifesp de Medicina do Esporte. E na Abram de Nutrologia. Se eu falar de uma que é melhor do que a outra, alguém vai me bater. Vai ter um probleminha. Mas eu vou falar rapidamente. Pode ser bem subliminar. A parte da nutrologia, a parte relacionada ao consumo calórico, o alimento, ele tem uma maior relevância na perda de peso, tá? É isso que eu posso te falar. Um complementa o outro. Um complementa o outro. A gente tem um tripé, na verdade, na saúde integral, que seria a atividade física, a parte nutricional, a alimentação e o sono. Então esse tripé ele precisa ser muito bem respeitado. Se a gente respeitar ele, a possibilidade nossa de sucesso terapêutico é muito grande. Então é aquela tríade de corpo, mente e espírito. Sim, exato. Perfeito. Pessoas com obesidade sempre comem mais que as demais? Quase sempre. Ok. E principalmente, o poder de escolha do alimento é diferente. Por quê? Porque existe um centro da fome e existe um centro nosso regulatório da vontade de comer. Sim. Tá? Isso Eu tenho uma fome de leão, gente. E uma vontade de comer coisa bem gostosinha, né? Chocolatinho, milkshake de vez em quando, meu Deus. Então, essa frase antiga que dizia assim, juntou a fome com a vontade de comer, ela é real. A gente
são centros reguladores diferentes cerebrais, tá? Então, quando a gente tem uma pessoa mais ansiosa, ela tem no centro regulador da vontade de comer, ela tem uma seleção ali por determinados alimentos que têm uma maior quantidade energética, calórica, mas não só isso, geralmente são alimentos ali voltados mais para alguma associação com um fator emocional, tá? Sim. Você me falou alguma coisa de chocolate. Eu, por exemplo, né, eu sou do grupo dos ansiosos. Eu amo um chocolate. Por exemplo, se 100 TPM, agora pra você que é mulher, né? Se 100 TPM eu como chocolate, quando eu tô na TPM eu como o quê? Chocolate. E aí eu como muito mais chocolate. Tá bom. Né? Tá respondida a sua pergunta. Respondidíssima. Entendi tudo. Agora, uma outra coisa de mito ou verdade que eu preciso saber. Pessoas que emagrecem vão se manter magras se continuarem fazendo dietas? Isso é importante. É exatamente como a gente estava conversando antes. As pessoas que emagrecem, elas têm uma dificuldade grande de poder manter essa perda de peso. Lembra daquele dado que eu trouxe lá no começo? Sim. 90% das pessoas que tiveram uma perda de peso e continuaram mantendo essa perda de peso, elas já tiveram um outro episódio anterior de tentativa de perda de peso sem conseguir e falharam. Então, acontece com muita frequência o reganho de peso. O que a gente não pode fazer é desistir, a gente não pode se sentir incapaz, se sentir, como é que é a palavra que você usou muito lindamente? Frustrado. A gente não pode se sentir frustrado por isso. A gente tem que entender que existe uma parcela grande da população que passou pela mesma situação, mas que se a gente buscar o tratamento correto, se a gente for atrás de profissionais sérios, dedicados, que vão não estigmatizar a gente sobre a questão da obesidade ou do sobrepeso, isso daí tem uma chance muito maior de você conseguir chegar no objetivo que você gostaria. Maravilhoso, disse tudo. Eu tenho certeza que você trouxe o brilho para muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo e que se colocou nesse lugar. Ai, que bom. Obrigado mais uma vez, Ellen. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu tô gostando muito de participar. Ó, pode me convidar outras vezes, viu? Tá super Tem outros temas interessantes pra gente conversar também. Acho muito bom, porque a gente pode fazer quadros, né? A gente pode falar de várias coisas, até do inverso. Pessoas que perdem peso com muita facilidade. Sim, né? É menos comum, mas acontece bastante. Sim. Podemos falar sobre isso. E agora, para fechar esse brilho com você, nesse papo maravilhoso, esse médico que traz dados, percentuais, fala qual é a diferença de uma coisa, de outra, mostra que seu conhecimento sobre mitos e verdades só trouxe brilho para a nossa vida. Eu queria saber de você, que mensagem você deixa para quem enfrenta diariamente esse estigma, tá? E quer buscar uma relação mais saudável com o próprio corpo. Qual é essa mensagem? Ellen, a principal mensagem que a gente precisa deixar para essa população é que ela precisa se amar. E o se amar na obesidade não é me aceitar simplesmente como sou e não buscar um atendimento médico, um atendimento nutricional, um atendimento profissional. O se amar é o contrário disso. É buscar estar bem, buscar estar saudável, buscar sair dos riscos populacionais de outras doenças crônicas. Doenças crônicas essas que, se agudizadas, podem trazer uma morbidade absurda nessa população. Então, se amar na obesidade, ele significa, primeiro, olhar para si, descobrir se você está na hora mesmo de buscar o atendimento profissional. Se você acha que você ainda não está no momento, procura mais um pouco de informação. Entenda como essa informação pode impactar para você, porque não adianta a gente simplesmente falar, procura agora um médico, procura agora uma nutricionista. Não! Muitas vezes as pessoas precisam estar no momento, elas precisam sair da fase de não aceitação e entrar numa fase de busca, uma fase de percepção do que ela realmente precisa.
É nesse momento que o paciente ele vai entender que o tratamento é para ele. E não é um tratamento para se comparar ao outro. É um tratamento para ele estar bem, para ele desenvolver saúde, para ele chegar ao momento onde ele vai se gostar novamente, caso ele não esteja se gostando como está. Mas se está se gostando dessa forma, que ele busque melhorar os índices de saúde e conseguir sair daquele percentual da população onde pode se prejudicar com essa condição crônica. Então, o meu recado principal é evitar as comparações, descobrir um pouco mais sobre o que está acometendo, ir atrás de informação. A informação salva. Informação, ela traz pra gente a possibilidade de definir, de fato, o que é bom pra mim e o que não é. Olhar pro lado e dizer que tem uma pessoa que está naquela condição e que aquilo dali seria o mais saudável pra ela, talvez ela não tenha entendido muito bem a informação que foi passada. A informação minha nunca vai ser para ela ser outra pessoa. A minha informação para esse paciente é buscar informação, e quando buscar essa informação, quando tiver a certeza de que precisa desse atendimento, procurar um profissional humanizado, um profissional acolhedor que vai olhar no olho do paciente e dizer para ele que lá ele vai ter um tratamento de forma segura, de forma única, um atendimento que vai trazer pra gente essa proximidade e essa confiança que eu sinto muito que eu tenho com os meus pacientes. Maravilhoso! Ele trouxe muito brilho hoje nesse bate-papo, gente. Perfeito! Dr. Fábio Henrique foi cirúrgico, humanizado como sempre. Ele tem esse olhar que faz essa relação muito importante sobre a saúde mental, sobre o momento que você está, o que você está passando, o que te bloqueia e o que te impulsiona a buscar ajuda médica, para além de um corpo perfeito e sarado que está na sua cabeça, e sim para a saúde, para você viver com longevidade, uma vida equilibrada, uma vida feliz com você mesma. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E busquem profissionais qualificados que entendam esse seu momento de vida. Hoje eu fico por aqui com esse brilho importantíssimo, incrível, lindo, doutor Fábio Henrique. Ele trouxe hoje pra gente, muito brilho pra gente continuar na vida. Obrigada demais. Volte sempre. Volte sempre, muitas vezes, porque você tem um conteúdo muito profundo que faz conexão com muita gente que precisa ouvir. Obrigado. Eu amei o seu brilho hoje aqui. Obrigado, Ellen. Você continue brilhando por onde você passar. Muito obrigado. E um beijo especial para quem tá ouvindo. Se algumas das pessoas com quem eu falei estiverem ouvindo também, sabem que vocês foram lembradas, né? Minha mãe, o doutor. Tocou vários corações que passaram nessa jornada da sua mãe, né? Sim, exato. Doutor Sérgio. Sim, doutor Sérgio. E as pessoas também que se sentiram tocadas com a nossa mensagem. É para elas que a gente acorda todo dia e traz lá no consultório. Eu atuo na Clínica Vila Jardim, e lá na Clínica Vila Jardim a gente vai todos os dias com muita garra, muita vontade de trazer esse brilho pro paciente também. Solução, transformação com muito brilho. Perfeito, e é mesmo, gente. Eu tive lá, eu tô aqui pra falar, assim, que foi sensacional a experiência. E aonde te encontra? Você tá na Clínica Vila Jardim, mas aonde te encontra pra marcar uma consulta? Ou quem quiser conversar com você, mandar uma mensagem?
Na rede social, a gente Qual pode se encontrar, o arroba é @Dr. Fábio Henrique, e pela Clínica Vila Jardim, que é @Clínica Vila Jardim, a gente tem lá um acesso direto para poder também conversar com a gente e agendar uma consulta. São os 2 canais que a gente tem. Eu, ser sincero, eu acho que a gente tem, olha só. Eu acho que a gente tem a rede vizinha, só que eu não tenho certeza. Sim. Mas esses 2 canais, eles funcionam bem. Pode entrar lá que a gente vai responder com certeza. Qualquer Perfeito. dúvida, se quiser algum dado de algum estudo que foi falado por aqui, a gente vai ter o maior prazer também de poder enviar. Pode perguntar pra gente que a gente tá aqui pra isso. Incrível, ele é comunicador, gente. Ele ama conversar com o paciente, falar dos problemas, inclusive. Ele é a solução. Quem quiser bater um papo com ele, envia um direct, marca uma consulta também pelo canal que ele falou. É @Dr. Fábio Henrique. Isso. Perfeito. Gente, a gente fica por aqui hoje. Se você tá me ouvindo ou me assistindo pela primeira vez, eu sou Ellen Fernandes, do canal Traz o Brilho Podcast. Estamos presentes em todas as plataformas. YouTube, para nos assistir, Spotify, para nos ouvir, e Instagram e a rede TikTok, porque nós somos TikTokers, né, Dr. Fábio? Eu vou fazer um TikTok depois. Isso aí, eu já tenho uma nova rede pro Dr. Fábio, um TikTok. Tá bom. Vamos nessa. Pessoal, beijo, obrigada e até a próxima. E traz o brilho! Obrigado, meu amor. Maravilhoso!